Boa noite. A convidada de hoje é engenheira química, fez investigação em células animais e foi consultora da McKinsey. Talvez por ser filha de um médico cardiologista, aceitou o desafio de Ricardo Salgado e criou de raiz a Espírito Santo Saúde. Hoje é responsável por cerca de 6.000 colaboradores e nem mesmo um convite de Passos Coelho para ser Ministra da Saúde a afastou do atual caminho. A convidada de hoje do Grandes Negócios é Isabel Vaz, Presidente da Comissão Executiva da Espírito Santo Saúde. Isabel, muito obrigada por estar aqui no Grandes Negócios. Gostaria de começar primeiro pelo seu percurso e perceber o que é que levou uma engenheira química à área da saúde. Bom, o meu percurso começou na área da engenharia. Primeiro em investigação, depois num grupo importante em Portugal, na área da indústria farmacêutica, que era a Tralcipan. Depois é que mudei para a McKinsey, e na McKinsey é que, digamos, que fiz o grande salto para a gestão, onde tive, de facto, uma experiência fantástica, porque, enfim, foram nos anos 90, onde tudo aconteceu em Portugal, em termos de desenvolvimento económico, e, de facto, foi uma experiência muito rica que me catapultou para o mundo da gestão. O tema da Espírito Santo Saúde foi, de facto, uma oportunidade fantástica que surgiu na altura no Grupo Espírito Santo. E foi um convite feito pelo próprio Ricardo Salgado? Foi um convite feito pelo Dr. Ricardo Salgado e pelo Sr. Peter Brito e Cunha, da Companhia de Seguros de Tranquilidade, que eu já conhecia, com quem trabalhava bastante dentro na área da consultadoria, e que, contrariamente ao que se possa pensar, não é por ser filha de médico, obviamente sempre gostei muito do setor hospitalar, porque, enfim, cresci nesse ambiente, mas por ser engenheira, porque um hospital é, de facto, uma organização onde tem um expoente máximo, digamos, das disciplinas de engenharia, nomeadamente da investigação operacional, engenharia de processos, e, obviamente, a parte bonita, que é, de facto, toda a parte da prestação de cuidados de saúde. Então, no fundo, sente que a engenharia até lhe serviu para as funções que desempenha atualmente? Não, mas sem dúvida, não é? Portanto, a organização hospitalar é uma das organizações mais complexas e mais bonitas que há, e onde, de facto, convivem todas as disciplinas da engenharia e da medicina, das humanidades, e, portanto, é, de facto, uma organização muito completa desse ponto de vista e onde me sinto muito bem, de facto. E o que a motivou a aceitar este convite foi o desafio de montar uma empresa de raiz, no fundo? Sim, é um desafio magnífico, não é? Porque montar uma empresa de raiz desta natureza é, de facto, fantástico do ponto de vista de desafio intelectual e desafio pessoal, de gestão de recursos humanos e desafio mesmo intelectual. Foi-me permitido, ao fazer de raiz, foi-me permitido também propor e implementar o projeto tal como o sonhei, tal como eu achava que devia ser feito, com as pessoas que pude também escolher para trabalharem comigo. Isso é, de facto, uma oportunidade uma vez na vida, não é? E, portanto, era irrecusável e estou muito grata ao Dr. Ricardo Salgado por me ter proporcionado isso. E atualmente o grupo tem quantas unidades? Nós, neste momento, temos 17 unidades pelo país, sendo que, enfim... E a mais recente é o Hospital de Loures? A mais recente é uma parceria público-privada, que foi o lançamento do Hospital de Loures, que é um hospital que se insere dentro da rede pública e dentro de uma lógica de serviço público. As outras unidades todas que nós temos são de rede privada. Abriu no início do ano e os serviços já estão todos em pleno funcionamento? Sim, os serviços estão todos em pleno funcionamento, tal como previsto no contrato com o Estado. E está a correr muito bem, é sempre um desafio fantástico e bonito abrir um novo hospital. O Hospital de Loures tem uma característica especial relativamente às outras parcerias, é que é um hospital novo, portanto não foi a substituição de um hospital que já existia, pelo menos de forma explícita, não é? Porque obviamente substituiu alguns cuidados, porque as pessoas de Loures de antes iam a outros sítios, nomeadamente de Lisboa, mas portanto foi um hospital... E qual é que é a diferença de gerir um hospital público, neste caso, dos hospitais privados? Vamos lá ver, na sua gênese, um hospital é um hospital e o que nos move é tratar bem quem nos procura e quem confia à nossa saúde. Portanto, desse ponto de vista e do ponto de vista operacional, é rigorosamente a mesma coisa. Portanto, em termos de missão, se quiser, da empresa, não difere muito. O que é diferente são, se quiser, as regras a que estamos sujeitos ou as inflexibilidades maiores de gestão, se quiser chamar-lhe assim, que estamos sujeitos dentro de um contrato de gestão de serviço público. Portanto, é um contrato, de facto, extraordinariamente exigente
e bem, e é assim que deve ser, porque trata-se de dinheiros públicos e, portanto, deve ser de facto muito bem escrutinado e bem feito, mas na sua gênese de gestão é rigorosamente a mesma coisa, porque no final do dia temos de tratar bem as pessoas. Como sabe, são muito mal vistas por algumas Sim. que não deram o melhor dos resultados. Ainda esta semana, ontem, Manuel Ferreira Leite fazia uma crítica e dizia que não percebe porque é que o Governo ainda não mexeu nas PPP, e António Barreto dizia mesmo que era urgente impedir o forró-bodó que se repetisse das PPP. Eu penso que... O que é que acha que distingue esta PPP das outras Sim, que correram menos bem? Eu penso que as parcerias, normalmente, quando se refere ao forró-bodó das parcerias público-privadas, eu penso que se está essencialmente a referir às parcerias que foram feitas na área dos transportes, portanto, na rede rodoviária. E penso que o que se passa aí é que também tem a ver com... Enfim, não sou uma especialista de PPPs na área das autoestradas, mas imagino também que o que se passou. Vão haver as PPPs, são um instrumento financeiro que só deve ser utilizado quando os investimentos fazem sentido. Se os investimentos não fazem sentido, como foi o caso provavelmente de muitas parcerias ferroviárias, não há estruturação financeira que valha, não é? Se fazem sentido, ou seja, se fica mais barato para o Estado. Não, isso o investimento, quer dizer, antes de tudo é preciso ver se o investimento propriamente dito é um investimento público que faça sentido, não é? Depois o que se pode discutir é se a gestão dos riscos desse contrato estão corretamente atribuídos entre o setor público e o setor privado. Mas, quer dizer, antes de tudo, o que é preciso perceber é se efetivamente as parcerias que foram feitas, ou seja, se os investimentos propriamente ditos eram investimentos que faziam sentido independentemente da estruturação financeira. No fundo, exatamente. No caso da saúde, penso que estamos a falar de uma coisa completamente diferente, porque estamos a falar a parceria essencialmente tem a ver com a construção de hospitais e depois na parte até diz respeito aos operadores de cuidados de saúde, nem se pode chamar bem parceria público-privada no sentido em que é feito de investimento, ou seja, porque no fundo portanto, é mais uma concessão... que esta é diferente, por exemplo, do caso do Hospital do Amadora Sintra ou do Hospital de Braga? Não, portanto, as parcerias na área da saúde são similares, portanto, da evolução do Amadora Sintra para a parceria de Braga ou Vila Franca, ou, portanto, estas quatro que estão neste momento em cima da mesa, a evolução que houve foi uma evolução de aprendizagem, quer do lado do setor privado e, essencialmente, também do lado do setor público, para uma maior sofisticação contratual. Mas, no fundo, tratam-se de concessões de gestão a operadores privados de hospitais que pertencem ao setor público. Portanto, aliás, o conceito de parceria em project finance, da parceria público-privada, aliás, está no lado da construção do hospital, que por acaso até é feito com os nossos parceiros do lado da construção e a manutenção dos edifícios hospitalares. Portanto, da parte até que diz respeito aos operadores privados, tem mais a ver com uma lógica de concessão e não da estruturação em project finance. Ou seja, no fundo, o que está aqui a dizer é que o dinheiro que, no fundo, nós nos estamos a comprometer para gerir a saúde no âmbito hospitalar de uma determinada população, nós comprometemos, e foi feito em concurso, ser mais baratos daquilo que hoje é feito pelo Estado. Portanto, à partida, não tem as mesmas conotações. Mas quando dizia que houve aí alguma aprendizagem, sendo que o atual contrato do Hospital de Loures está mais blindado ou tem outros mecanismos que os anteriores poderiam não ter? Sim, relativamente ao Amadora Sintra, que foi a primeira experiência que o Estado fez, portanto, estes novos contratos, a nova vaga de parcerias público-privadas, onde está Braga, Vila Franca, Cascais e Loures, tem uma estruturação contratual, quer jurídica, quer operacional, já muito mais sofisticada, onde o Estado efetivamente fez uma evolução brutal na forma como das exigências e da tomada de riscos entre o setor público e o setor privado. Portanto, o que não quer dizer que o Amadora Sintra não tivesse também sido um contrato que, enfim, que foi muito sujeito na altura, até porque ser o primeiro, muita julgamento público, mas que efetivamente também era um contrato bem feito e que eu penso no final do dia que comprovou claramente que a gestão privada de facto se faz em bons moldes. Aliás, o Amadora Sintra, ainda há bem pouco tempo, era talvez o único hospital da região da ARS Lisboa e Val do Tejo que tinha resultados operacionais positivos e, portanto, eu não posso deixar de pensar que isso veio na sequência, de facto, de uma boa gestão e de uma boa cultura empresarial e organizativa que foi dada naquele hospital. Esta PPP, o que implica é que o Grupo do Espírito Santo vai ter a gestão clínica nos próximos 10 anos. E após esses 10 anos, o que é que pode acontecer? São renováveis? Pode ser renovado ou não.
Portanto, e se o não Estado for, aí a decidirá. gestão é devolvida ao Estado? A gestão é devolvida ao Estado, o Estado pode considerar ou voltar a pôr a concurso e considerar outro operador, ou pode achar que nós estamos a cumprir todos os objetivos e, portanto, e manter-nos por mais 10 anos e outra vez depois renovável por mais 10. E o que é que pode acontecer se for devolvido ao Estado? O que é que pode acontecer aos profissionais que lá trabalham? Não, o contrato prevê que, portanto, o Estado, se fizer, enfim, tecnicamente o step-in, digamos assim, dentro do hospital, é como se comprasse a empresa, não é? Portanto, ou seja, assume todos os profissionais e tudo o que lá está. Portanto, isso é uma coisa que está prevista contratualmente. Portanto, a única coisa que sai é, digamos, a gestão do Grupo Espírito Santo de Saúde, enfim, num cenário Para que um isso utente, acontecesse. para alguém que vá ao Hospital de Loures, não muda nada, é como ir a um outro hospital É como ir a público outro qualquer. hospital público qualquer. Paga Exatamente. taxas moderadoras como E paga nos igualzinho. outros. Portanto, é um hospital inserido como qualquer outro hospital da rede pública, exatamente com as mesmas regras para os utentes que qualquer outro hospital público. No âmbito do contrato, pelo que percebi, existem valores contratualizados, é assim que funciona, para os diferentes serviços. Portanto, isto quer dizer o quê? Que existe um valor por cada serviço que o Estado vos paga por isso? Sim, é isso? portanto, o Estado hoje, não só com os hospitais das parcerias, mas com todos os hospitais da sua rede pública, tem um mecanismo de financiamento, que são chamados contratos-programa, que o Estado todos os anos negocia com os hospitais e, portanto, tem redes, que nós, no nosso caso, foram definidos a nível do concurso. Portanto, nós, quando concorremos com preços que valia, enfim, que tinham uma determinada classificação nesse concurso, além de outros parâmetros que não era só o preço, mas no fundo nós somos, tal como qualquer outro hospital público, é-nos pago a produção de consultas, a produção dos internamentos, das cirurgias, as sessões de hospital, enfim, são todos os mesmos mecanismos de financiamento iguaizinhos a qualquer outro hospital, com a diferença que nós foi um concurso público e, portanto, temos obviamente preços, por definição da própria parceria, que são mais baixos, digamos, do que aqueles que se praticam hoje nos outros hospitais. E também tem limites de produção para cada uma das áreas. Exatamente, tal como qualquer outro hospital público. Portanto, isso faz parte da gestão do financiamento que hoje o Ministério da Saúde faz, no fundo distribui, se quiser, cotas, digamos, de produção aos vários hospitais e nós, tal como eles, temos e muito bem, não é? Porque, no fundo, aliás, eu quando ouço críticas que, por ser gerido por um privado, que nós vamos, no fundo, desatar para aí a produzir e o Estado, não é verdade. Portanto, o Estado, as pessoas que hoje trabalham e trabalharam durante muitos anos nas parcerias público-privadas não são atrasados mentais, não é? Portanto, e hoje essas coisas estão todas muitíssimo bem estudadas, o Estado foi muito bem assessorado e, portanto, nós não temos incentivo e os mecanismos de financiamento deste contrato por parte do Estado estão muitíssimo bem feitos e não incentivam esse tipo de comportamentos por parte do operador. E se a procura for maior do que aquela que vocês estão à espera? Se a procura for maior e se nós já tivermos atingido as cotas, digamos, definidas, aquela produção que o Estado comprou, nós somos obrigados a perguntar aos outros hospitais, nomeadamente ao nosso hospital de referência, que no nosso caso é Santa Maria, se tem capacidade para atender esses doentes. Portanto, só o Estado é que pode decidir se eu posso ultrapassar, no fundo, a produção que está contratualizada pelo Estado. Portanto, se houver capacidade disponível noutros hospitais, digamos, dentro da proximidade do nosso hospital, obviamente não é mandar os utentes de Loures para o Porto, não é? Mas, portanto, dentro da capacidade dos hospitais da região da Grande Lisboa, o Estado pode mandar-nos, não, você agora vai, no fundo, mandar esses doentes para esses hospitais. Portanto, não há o risco, como já muitas vezes ouvi dizer, seguramente pessoas que não sabem não ler os contratos, aliás, no nosso país há muita gente que fala sobre aquilo que não sabe, infelizmente, e nomeadamente, nesse caso, não existe esse efeito, que efetivamente mas se isso por é acaso previsto. o Estado autorizar que vocês ultrapassem esse limite, o Estado é que tem que garantir mais financiamento ou é o grupo Claro, que tem que o assegurar? Não, obviamente que se o Estado pedir para nós produzirmos mais e fazermos mais atos Tem de médicos, garantir esse financiamento à não é? partida. Como é óbvio. Mas há algum tipo de riscos para o grupo privado numa parceria? Os riscos estão todos do numa nosso PPP? lado, desde o risco da procura, desde o risco da gestão operacional, que é isso que, no fundo, o Estado pretendeu, no fundo, passar para o privado, foi o risco operacional, não é? Portanto, é saber que nós temos aquele budget e se perdermos, se tivermos déficit, o déficit é do meu acionista, não é? Não é do Dr. Vítor Gaspar e dos contribuintes, não é? Portanto, esse é, se quiser, o principal risco, é o risco
de sabermos ou não gerir bem de acordo com aquilo que orçamentámos e que foi a concurso, não é? Até porque entre o momento em que assinaram o contrato e entre o momento em que o hospital ficou pronto, muito aconteceu no país. Exatamente, nomeadamente todos esses riscos estavam previstos estar do lado do nosso, por exemplo, desde logo, olha, riscos fiscais, por exemplo, quando nós assinámos o contrato o IVA era 19% e agora é 23%. Isso é um risco que foi assumido por nós e que nós tivemos que engolir. Portanto, ou seja, como lhe digo, são parcerias que estão perfeitamente bem feitas do ponto de vista do Estado e em que, de facto, não houve aqui assunção de riscos por parte do Estado que não sejam aqueles que são os adequados, não é? Nós privados, até pelo contrário, achamos que tivemos que assumir riscos que nos foram impostos riscos que até não estão sob o nosso controle e que no limite deviam ser assumidos pelo Estado, mas não foi. Por exemplo, o risco fiscal, por exemplo. No caso ainda dos limites que estávamos a falar há pouco, por exemplo, nas urgências, há a tendência para muitos portugueses que ou não conseguem consulta no posto médico, ou não têm médico de família, ou às vezes sem grande motivo aparente, correm às urgências porque é mais fácil, é mais imediato. Vocês têm essa percepção de já uma procura excessiva pelas urgências? Sim, o Hospital de Loures não sai fora daquilo que é, infelizmente, o padrão de comportamento da população portuguesa com o seu sistema de saúde. Nós, efetivamente, temos, apesar de termos uma rede de cuidados primários, efetivamente a população tende a procurar de forma indevida os serviços de urgência. Há muitas explicações para isso. Há quem diga que é por uma deficiência, ou seja, de haver falta de médicos de família. Eu penso que tem a ver com conveniência também, ou seja, nós temos um modelo de cuidados primários em que efetivamente os cidadãos não têm a conveniência de ter todos os cuidados que necessitam, nomeadamente a nível de meios complementares de diagnóstico, ou seja, às vezes a rede convencionada está muito dispersa e, portanto, as pessoas sabem que chegam ao serviço de urgência e de facto, os hospitais são bons e, portanto, fazem um bom serviço desse ponto de vista. E as pessoas têm sido, de facto, em Portugal, indisciplinadas desse ponto de vista, ou o Estado também não tem sabido reconhecer que há aqui, de facto, um tema de conveniência e também saber responder às necessidades da população desse ponto de vista. Portanto, há um tema de indisciplina, mas também há um tema de não saber responder à necessidade do mercado, que neste caso são os utentes, não é? Que se calhar já deveríamos ter mudado um bocadinho o paradigma daquilo que são hoje a maneira como os cuidados primários, e o que, aliás, enfim, muitos médicos dos cuidados primários sofrem todos os dias, não é? Quer dizer, quando um médico está num centro de saúde e num pedido de análises básicas pode fazer e tem que mandar para fora e o doente significa que já vai perder mais tempo para marcar as análises noutro sítio ou para fazer uma simples ecografia, é evidente que não estamos a facilitar a vida a quem faz cuidados primários, não é? Portanto, de alguma forma esse paradigma devia ser mudado no futuro e por isso, enfim, também de alguma forma induz determinados comportamentos que não são. A articulação entre os centros de saúde e o Hospital de Loures está a correr bem? Nós estamos a fazer o nosso percurso. É um novo hospital que entra, eles estavam habituados, no fundo, a referenciar para outros hospitais. Aliás, era uma zona que referenciavam para 6 ou 7 hospitais diferentes, ou seja, muitas vezes tinham um doente para uma coisa em um hospital, para outra em outra. Portanto, hoje os cuidados primários da zona de Loures têm a capacidade, de facto, de articularem apenas com um hospital, o que eu acho que é benéfico e permite realmente, sobretudo, cada vez mais num contexto de doença crónica, em que esta articulação, em que cada vez há mais prevalência de doenças crónicas e, portanto, em que esta articulação com os cuidados primários é cada vez mais fundamental. Penso que a população ganhou também desse ponto de vista. Portanto, estamos a fazer o nosso percurso de conhecimento, de trabalharmos bem uns com os outros e penso que está a correr muitíssimo bem. Porquê é que diz que não quer convenções nos seus hospitais? Isso é uma pergunta profundíssima, porque, é assim, eu acho que o modelo de financiamento dos cuidados de saúde em Portugal, com esta dicotomia público-privado, e em que, no fundo, existe uma rede privada de cuidados de saúde, enfim, há a rede convencionada, que essa sim é como se pertencesse ao Serviço Nacional de Saúde, mas há uma rede privada que vive de um financiamento completamente diferente, mas que é em dupla cobertura, digamos, por sobrepor. Enfim, que se sobrepõe. Portanto, eu não quero, acho que o setor privado, quer dizer, ou muda o sistema de financiamento e de facto há uma rede única, uniforme, coerente, com um sistema de financiamento global coerente, ou então eu de facto não quero estar dependente no meu setor privado, não quero estar dependente nesse aspecto. Mas é o modelo dessas convenções que não funciona?
Não, eu acho que o modelo das convenções não existe. Quer dizer, neste momento o modelo das convenções nem se percebe bem qual é que é. Portanto, o mercado não funciona aí. Ou seja, quem tinha convenção tem, vendem-se convenções no mercado, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Portanto, o Estado não gera essas convenções de forma ativa, não é? Portanto, no fundo, há um conjunto de pessoas que há 500 anos tinham enfim, 500 anos obviamente é uma forma de expressão, tinham essas convenções, portanto, o mercado de convenções não está aberto, não abrem novas, portanto, não há mecanismos de falência de quem produz bem ou quem produz mal, não há mecanismos de avaliação, portanto, é o Estado, mais uma vez, não só faz mal para dentro, como depois também estraga o próprio setor privado nesse aspecto, portanto, é muito pouco transparente e, de facto, enfim, nós temos uma convenção ou outra que já tínhamos em unidades que, entretanto, adquirimos, ou por pedido dos próprios Estado, mas não é uma coisa que nós acreditemos que no modelo atual de financiamento, estrategicamente, nós E em relação estava agora a descrever a relação com o Estado e era mesmo aí que eu queria chegar. Há pouco tempo disse numa conferência que só precisava que o Estado não a chateasse. Como é que é essa relação do Grupo Espírito Santo de Saúde com o Estado? O Estado dificulta Vamos lá ver, às vezes tentativas de investimento? Vamos lá ver, essas declarações foram proferidas num contexto em que estávamos a discutir justamente, enfim, não estávamos a discutir a saúde em particular, estávamos a discutir, digamos, o papel do Estado na economia, etc. E, de facto, eu acho isso. Eu acho que o Estado tem que estar muito menos presente na economia. E penso que não deixar... o exemplo do Hospital da Luz, que estava há 6 meses à espera de uma reunião com o Presidente da Câmara, António Costa, a propósito de um alargamento. Sim, quer dizer, enfim, aqui o tema é que, de facto, o Estado, seja ele o Estado Central, seja ele as autarquias, tem, de facto, um poder, às vezes, discricionário sobre os privados, e que eu acho que esse paradigma tem que mudar em Portugal, ou seja, quando nós hoje falamos que não podemos só falar de austeridade e temos que falar de reformas estruturais para o crescimento da economia, é justamente isso que estamos a dizer. O Estado tem que mudar de paradigma, tem que ser amigo do investidor privado, ou seja, quando nós temos um projeto que implica que se calhar vamos empregar mais 900 pessoas, que é importante para o país, que hoje temos pessoas de fora do país que procuram o Hospital da Luz, nesse caso em concreto, para se tratarem. Portanto, nesse aspecto acaba por ser um bem transacionável, ou seja, estamos a trazer turismo de saúde para cá. Ou seja, tem que haver reformas a nível da administração pública no sentido de facilitar o licenciamento, no sentido de facilitar o investimento. É nesse sentido que estou a dizer, enfim, o Dr. António Costa foi referido, não o Dr. António Costa, por quem tenho a maior simpatia, inclusive, e acho que está a fazer um ótimo trabalho na Câmara, mas pela instituição que ele representa, e que, claro, de facto são monstros de burocracia que efetivamente tendem a não ser, ou seja, o tempo para eles é uma variável enfim, que tem um significado muitas vezes mais depressa para os privados. Exatamente, e portanto, e hoje é muito difícil, de facto, a vida não está fácil para os investidores privados, enfim, com a situação económica ou financeira. Nós queremos fazer tudo pelo nosso país e pelas nossas empresas e avançar, e acho que é o setor privado. A saúde já tem outros investimentos em vista. Caixa de Saúde, por exemplo. É um dossiê que, enfim, que eu agora não gostaria enfim, é um processo que está a decorrer e, portanto, não faria mais comentários. É um dossiê que estamos a analisar, efetivamente, e que é público. Mas já é público que entregar uma proposta não vinculativa? Sim, de acordo com o procedimento que a Caixa determinou para a venda desse ativo. Isso é verdade. E a concretizar-se, o próximo passo seria a proposta vinculativa? Eu penso que agora, neste momento, o que a Caixa determinou, e que também é pública, é que agora vai analisar as propostas que foram feitas, vai fazer uma seleção dos concorrentes e vai abrir um processo tradicional, não é? Vai abrir um data room para que, no fundo, as pessoas possam analisar a informação e agora sim fazer uma proposta vinculativa. Independentemente de ser o Grupo Espírito Santo o comprador ou não, acha que era desejável que estes ativos ficassem nas mãos de investidores portugueses? Sabe que eu não tenho esse tipo de preconceitos. Acho que é importante que, sobretudo pelo respeito pelas pessoas que lá trabalham e pelo projeto que fizeram, é bom que fique com um bom acionista que desenvolva aquele projeto, que traga riqueza para o país, que traga inovação, que desenvolva aquele projeto como o nosso país merece e como os trabalhadores que lá estão merecem também. Portanto, se for o Grupo Espírito Santo ou qualquer outro grupo como o nosso e que desenvolva bem aquele projeto, é bom para o país. Não tenho nenhum
preconceito, tipo de preconceito em relação a seja ser estrangeiro ou nacional ou estrangeiro. que seja nacional, é preciso é que sejam bons e sérios. E o grupo, nesta altura, está só na posição de eventual comprador ou tem intenção de alienar alguns ativos? Nós alienar ativos? Sim. Não. Não está previsto? Não, temos um grupo fantástico, corre lindamente, temos a sorte de trabalhar com profissionais clínicos absolutamente fantásticos e o grupo, graças a Deus, apesar do cenário que estamos a viver, corre muitíssimo bem. Somos unidades muito eficientes, temos sabido responder muito bem à crise e aos desafios e àquilo que se exige de nós, que é a sustentabilidade de quem nos financia cuidados de saúde e, portanto, não, estamos alienar, muito bem. Não, vamos continuar Isabel, o nós nosso já percurso. voltamos para a segunda parte deste Grandes Senhora. Negócios. Autora, então, para um curto intervalo, voltamos já a seguir. Volte connosco também. Até já.